Galera, ó, se liga, a gente vai falar hoje aqui sobre o capítulo 4 do livro Novo Iluminismo, tá? O que é a progressofobia, né? O que é uma fobia ao progresso? E quem é que tem essa fobia? Bora falar então nos 4 discursos que aparecem lá no capítulo e que estão associados à questão da evolução humana. Primeiro, o discurso dos pessimistas. Pensem comigo, tá? Então, quem são os pessimistas e o que é que eles dizem, né? Todo pessimista fala o seguinte sobre o progresso. Ele diz que, mais ou menos, tá, galera? Isso é uma aproximação. Então, eles dizem que nós, seres humanos, evoluímos muito, mas que a gente avançou para o campo errado. A gente avançou muito do ponto de vista tecnológico, mas do ponto de vista humano, nós não temos tido grandes avanços. Então, a gente tem avançado para a nossa própria destruição. Os pessimistas acreditam que a gente evoluiu tanto no campo da tecnologia que a gente hoje mata o outro com uma bomba, a gente acaba com uma cidade. Então ele diz, bom, como é que a gente evoluiu do ponto de vista humano se a gente é capaz de, num conflito entre países, fechar os olhos para a existência das pessoas e permitir que elas morram em função de uma guerra? Que tipo de evolução é essa? Então, para os pessimistas, nós não evoluímos. Por quê? Porque do ponto de vista humano, nós estamos piores do que sempre fomos. Porque nós, como seres racionais, não devemos agir como animais, destruindo o outro. Olhem que os animais, eles não destroem o outro simplesmente por destruir, como a gente faz. Os animais, eles comem os outros, né? Ou então, quando eles estão sentindo que o território deles está ameaçado, é que eles atacam. O animal, ele não ataca e não mata por nada, pelo poder como a gente, né? Então, esse é o discurso dos pessimistas e, claro, vocês veem aí, tem toda uma lógica real nesse discurso. Outro discurso que aparece no livro é o dos religiosos. Então, para os religiosos, a nossa função aqui na Terra é lapidar a nossa alma, né? Então, a gente veio para cá para nos tornarmos pessoas melhores. E como a vida é pedagógica, os desafios que vão aparecendo, né? Aquela coisa das dificuldades, né? Todo dia tem que acordar para matar um leão, a gente mata um leão por dia, é um sacrifício trabalhar, é difícil, é doloroso, tem dia que a gente pensa em desistir, mas os religiosos dizem, a gente veio para cá com esse objetivo, é para ser assim mesmo, porque é assim, é pela dor que a gente aprende, e a gente se torna pessoas melhores, a gente desenvolve os valores justamente sofrendo dessa maneira. Veja que na alegria a gente não cria valores, os valores eles só são criados na dificuldade, na dor. Então quando a vida tira tudo da gente, a gente se torna humilde. Então conquistar a humildade é um negócio que passa pela perda total de tudo que a gente já tem. Então os valores eles têm isso, né? Para a gente construir a gente precisa perder. E os religiosos dizem que tá tudo bem e que é para ser assim, que a gente tem que se acostumar com essa pedagogia do mundo. O paraíso é num outro plano e não é nesse daqui, no plano terreno, tá? Também tem uma lógica aí que perpassa esse discurso e com certeza ele é verdadeiro em muitos aspectos. Temos também o terceiro discurso, que é o discurso dos críticos da cultura, galera. E esses críticos da cultura dizem o quê? Eles acreditam que a gente evoluiu. Sim, a raça humana evoluiu, com certeza. No campo da ficção científica, a gente, né, considerando aqui, como se eu fosse aqui uma crítica da cultura, e eu sou, né, minha formação é essa, meu doutorado é em teoria da literatura. Então, pra gente, né, pros críticos da cultura, no campo da ficção científica a gente achou a solução para o problema da falta de humanidade da gente. A gente achou o problema para nossa falta de empatia, para nossa falta de cooperação, para nossa falta de amor com o outro,
lá no campo da ficção científica aparece como resolvido esse contraditório. É possível a gente conseguir fazer com que a raça humana se torne pessoas melhores, mas na prática isso vai ser inviabilizado sempre. Por quê? Porque existe uma cultura, né, uma indústria, na verdade, que alimenta uma cultura que não permite que a gente evolua. Por quê? Aí a gente vai para uma discussão lá do Aristóteles e do Platão, 6 séculos antes de Cristo. Eles diziam o quê? Platão, principalmente, dizia que o homem é instinto e intuição. Beleza, o homem é instinto e intuição. A gente tem o cérebro, né, aqui atrás, o reptiliano, que é o nosso cérebro instintivo. Nós, humanos, né, já foi descoberto lá no século V a.C. que nós não somos racionais, nós somos emocionais. E é isso que a física moderna, né, a física quântica, tem estudado. O fato de nós sermos seres emocionais mostra que nós não agimos de acordo com a racionalidade. Então nós somos instinto, de acordo com os filósofos lá, o Platão e o Aristóteles, 5 séculos antes de Cristo, 6. Então nós somos instinto e somos intuição. Só que instinto todo mundo é, porque a gente herda do biológico, tá? do animal, a gente é instintivo para muitas coisas e para a maioria delas. E a emoção está muito ligada a essa questão do instinto, né? Só que é o seguinte, nós somos também intuição, do ponto de vista da capacidade, de potência. A gente pode desenvolver a intuição, e a intuição é uma faculdade do intelecto, é uma capacidade criativa. Não é isso que a gente diz, ah, minha intuição diz que eu não devo ir para aquela rua. Não, intuição não é isso, tá? Então intuição é uma capacidade cognitiva, que a gente pode chegar aqui no planeta Terra e desenvolver ou não. Tá? Ou não, a gente pode passar a vida inteira aqui no planeta Terra e não desenvolver a intuição. Então não é uma capacidade natural nossa que é desenvolvida sem que a gente saiba que ela existe e procure realmente significá-la, né? Dar vazão criativa a ela. Ela não se desenvolve sozinha, ou a gente aprende a desenvolver a intuição ou a gente não se desenvolve nesse campo. Então a gente vai ser mais instinto do que intuição. E isso não tem a ver com conhecimento formal, galera. Então, por exemplo, a gente vê pessoas, vamos pensar aqui, nos Estados Unidos isso é muito comum, pessoas com graduação alta lá, doutores das universidades, que cometem crimes sexuais que você não acredita, tipo assim, que prende pessoas no porão, né, filha, mulher, que tem a filha como mulher no porão presa, que em cárcere privado, enfim. Situações que a gente não acredita que são possíveis de acontecer para uma pessoa com uma graduação tão alta, e a gente diz que essas pessoas têm problemas mentais, psicológicos e tal, e muitas vezes não tem problema nenhum. A questão é que a pessoa não desenvolveu certas habilidades e ela foi desenvolvida do ponto de vista do instinto de forma muito, digamos assim, eficaz. Então, a indústria da cultura faz isso com a gente. Ela faz com que a gente desenvolva os instintos e não a intuição. Quem é que faz a gente desenvolver a intuição? A arte. Principalmente a literatura. Essa é uma coisa que eu falo sempre aqui. E nos temas aqui que eu abordo a Fundação Carlos Chagas, eu foco muito nessa questão. Como a literatura é o maior instrumento que existe para a gente desenvolver a intuição, as capacidades cognitivas. Então a leitura ela não é boa porque você vai aumentar o vocabulário, ela é boa porque você vai desenvolver faculdades que você nem sabia que tinha com a leitura, tá? Ela vai abrir um leque de perspectivas e de possibilidades que a gente não imaginava que existisse. A literatura tem essa função. Tá? Então, a nossa intuição não é incentivada pela indústria da cultura, o desenvolvimento dela, porque está ligado ao desenvolvimento intelectual. Mas os instintos sim, e a indústria da cultura foca na questão dos instintos. Por quê? Porque quais são os instintos, né? Os básicos humanos é a alimentação, a sexualidade
E o sono, né? No caso a preguiça, a famosa procrastinação. O nosso corpo ele tende a economizar energia, então ele não quer agir para além do que ele já faz normalmente. Então aquela coisa de sair da zona de conforto é difícil. Por quê? Porque biologicamente o nosso corpo quer economizar, beleza? Quais são então as outras duas formas de desenvolver o instinto? Incentivar o consumo de alimento e incentivar o consumo de pornografia. No caso, a indústria da cultura pega as mulheres pela novela e pega os homens pela pornografia. Então, tanto as mulheres quanto os homens, né, como estratégia da cultura, da indústria da cultura, são cooptados pelo sistema para serem entretidos. E quanto mais a gente se entretém com essas benesses aí do campo da indústria da cultura, quanto mais a gente é incentivado a desenvolver os nossos instintos ali pela cultura, menos a gente vai chegar no campo da humanidade realmente, que é o desenvolvimento das nossas faculdades cognitivas. Então, os críticos da cultura falam que é impossível ir contra essa indústria, porque ela está na TV, ela está nas mídias, ela está nos livros, ela está no que é produzido culturalmente e dito que é arte hoje, tá? Então é muito difícil de quebrar essa barreira e os críticos da cultura acreditam que não é possível, que esse é um monstro muito grande que não vai ser não superado. E por fim temos o discurso dos iluministas, né, dos novos iluministas, dos cientistas, e é esse discurso, galera, que não é um discurso de pessimismo, mas é um discurso que vê a possibilidade de saída desse labirinto, tá? Vocês lembram lá o labirinto do Minotauro, né? Então parecia que não tinha saída aquilo ali, mas tem. E é isso que os iluministas ou os novos iluministas, é nisso que eles acreditam. E onde é que está essa saída? Para os novos iluministas, a saída está no nosso desenvolvimento pessoal. Então o ser humano precisa se conhecer. E se conhecer, galera, está muito longe de ser, como é que eu posso dizer assim, isso que a gente pensa que é se conhecer. Se conhecer tem a ver com conhecer a máquina que é o humano, ou seja, conhecer qual é a função do cérebro reptiliano na nossa vida, qual é a função do cérebro límbico, que é o nosso cérebro emocional, qual é a função do pré-frontal, que está aqui na frente, o que é que cada emoção faz na nossa vida, o que significam as gerações passadas e que emoções a gente herdou do ponto de vista celular, do DNA. Então, o autoconhecimento é um negócio que está muito além daquilo que a gente acredita que é se conhecer, tá? Então, eu escuto muita gente dizendo assim, ah, esse negócio de autoconhecimento, Pri, quem mais me conhece sou eu mesma. Quando a gente começa realmente no campo do autoconhecimento, a gente vê que o estudo é da máquina do ser humano, quem nós somos do ponto de vista biológico, emocional e espiritual, tá? Então não adianta a gente achar que autoconhecimento é isso que a gente pensa que sabe sobre a gente. O negócio é muito mais profundo e os cientistas, né, hoje estão trabalhando em provar pra gente como é que a gente funciona. Entendendo o funcionamento da gente, aí nós vamos poder sair do condicionamento, aquela ideia lá de sair da caverna do Platão, né? É exatamente uma metáfora para isso. É quando a gente vai entender como sair da caverna e ir para a luz. Ou seja, é possível sim que a gente consiga superar todos os obstáculos e se desenvolver, se tornar mais humano. De acordo com os cientistas, os novos iluministas, é possível sim, mas é pré-requisito que a gente tope, ouse, como está lá no primeiro capítulo do livro, ouse entender como funciona o processo, porque não é fácil de entender. Quando a gente entende, a gente vê que é até simples, mas na hora que a gente vai colocar em prática, começam a surgir os monstros, porque não é fácil. A gente precisa lutar contra diversos condicionamentos
Inclusive, a gente precisa assumir uma luta perene contra a indústria da cultura, porque se isso não acontecer, a gente não consegue o desenvolvimento. Então, galera, a gente vai fechar por aqui o capítulo 4 do livro Novo Iluminismo e vão lá para o capítulo 5. Deem uma lida, porque nós voltamos num próximo vídeo aqui para discutir ele. Beleza? Fechou? Se vocês tiverem alguma dúvida, coloquem aqui no final do vídeo que aí a gente esclarece para vocês.